coisas. Só que Deus não está testando o povo, mas o líder. Até onde vai a nossa paciência? Até onde vai a nossa condição para lidar com os problemas? Sem dúvida alguma, alguns dizem, fulano tem um pavio curto, não é? Eu diria assim, que existem muitas características para alguém ser líder, mas uma das mais importantes é a paciência. A paciência porque você lida com questões, às vezes tão complexas, às vezes tão simples, e coisas que aparentemente são tão bobas, mas que causam um estrago tão grande. A realidade que nós lidamos e tratamos e nos envolvemos na vida, ela mostra essas duas facetas. Às vezes Deus está tratando com as pessoas, mas às vezes Ele está tratando conosco. Você percebe isso pelo fato de que o texto descreve muito claramente o mesmo pecado que Israel vem cometendo, a murmuração. E Deus lida com a murmuração de modo muito firme em toda a história da narrativa bíblica. Você tem um caso muito parecido com esse, lá em Êxodo capítulo 17, não é? Que se você voltar lá para o texto, você vai ver que eles passam por um problema com questão da água também, e a região Meribá também, usa-se a mesma nomenclatura. E lá Deus manda que Moisés venha e fira a rocha, e quando ele fere a rocha, sai água. E ali ele está mostrando exatamente que quando a rocha é ferida, ela traz vida. E foi isso que aconteceu com Cristo exatamente. Quando ele foi ferido, quando ele foi morto, ele trouxe vida, salvação para os homens. E o Senhor está instruindo Israel acerca dessas coisas. Mas agora o Senhor está lidando com o mesmo pecado de Israel, só que uma outra geração. Entenda isso. Se você olhar para o texto, volte comigo, por favor. Veja que o texto começa no verso 1, descrevendo a morte de Miriam. E uma declaração simples. Chegando os filhos de Israel, não é? Toda a congregação ao deserto de Zim, e aí, isto é, eles estão exatamente no último ano, eles estão à margem da terra prometida. Eles estão chegando na terra prometida. Eles estão no deserto, no mês primeiro. Isso provavelmente do 4º ano que eles saíram. O povo ficou, ou melhor, no último ano da sua chegada na terra prometida. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Mas aí o texto diz, nesse deserto, duas coisas aconteceram. Morreu Miriam, e você vai ver que esse texto ele é marcado por duas mortes importantes, no verso 1, não é? E depois no verso 22 até o verso 29 do mesmo capítulo, a morte de Arão. No mesmo capítulo, você vai ter a morte de Arão. Então, perceba que esse capítulo ele é encerrado em duas mortes, a morte de Miriam e a morte de Arão. Líderes, junto com Moisés, do povo pelo deserto até a terra prometida. Acontece que no verso 2, após a morte de Miriam, o povo continua murmurando. Veja no verso 2. Não havia água para o povo. Você percebe que aqui é uma realidade, não havia água. Isso não é da imaginação deles. Eles não tinham água mesmo. Faltava-lhes alguma coisa. Não é? Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E aqui é o grande ponto, irmãos. O problema ele não é fictício, ele é real. Porque os nossos problemas são reais. Nos faltam algumas coisas. Como nós lidamos com ele é que revela exatamente a nossa situação diante de Deus. Eles se levantam contra Moisés e Arão. Mas o meu ponto é, esse povo aqui que está chegando na terra prometida, já não é mais o povo que saiu do Egito. Eles aprenderam com seus pais a murmurar. Eles foram espalhados pelo deserto, morreram no deserto, como Deus havia dito a eles. Porque eles foram incrédulos, eles morreram no deserto. E apenas os filhos deles entrariam na terra prometida.
E os filhos deles agora murmuram contra o Senhor. Que coisa impressionante. Os nossos filhos aprendem conosco. Os nossos filhos aprendem conosco. É interessante que muitas vezes nós queremos ensinar os nossos filhos a fazerem coisas sozinhos, enquanto nós deveríamos ensiná-los, por exemplo, baseado em exemplos. Esse é um padrão. E é interessante que essa é a lógica de Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem são os líderes? Quem são os pais? Quem são os pastores? São aqueles que vão, por exemplo, baseado em exemplo, dizer aos seus como se aplica a verdade do Evangelho na vida, em situações das mais diversas. É assim que nós somos. Foi para isso que Deus nos chamou. Na perda, na dor, no sofrimento, no ganho, nas provações, nas faltas. Como nós ensinamos os nossos filhos a seguir os passos do Senhor? Paulo em nenhum momento está dizendo: sede meus imitadores, como sentido de soberba e orgulho. Ele está dizendo: porque esse é o fim, porque eu sou imitador de Cristo. Você entende? Vocês vão aprender comigo a como imitar Cristo. Mas assim como é para o bem, também é para o mal. Às vezes nós reclamamos dos nossos filhos. Eles não oram, mas nós não oramos também. Nós reclamamos dos nossos filhos, eles não leem a Bíblia, mas nós não lemos também. Os nossos filhos não têm uma vida piedosa, mas nós não temos também. Eles nunca viram isso em nós. Eles nunca foram instruídos assim. Rapidamente, eles aprenderão o caminho errado. E aqueles que vão entrar na terra prometida, vão entrar com o mesmo coração, reclamando de Deus. Falta água. O que falta? Por que falta? E eles se aproximam de Arão e de Moisés, o texto continua no verso 3. E o povo contendeu com Moisés, disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Você percebe? Eles estão dizendo: aqueles que morreram, os nossos irmãos morreram. E ele está falando do que aconteceu com a revolta de Corá. Presta atenção. Quando morreram milhares de pessoas, eles queriam ter morrido ali. Veja a insanidade do pecado. Como que o pecado ele é maligno nesses termos. Veja, me falta água. E eu não consigo perceber que Deus poupou a minha vida. E isso não é suficiente para que a falta de água não me leve a murmurar, mas a me alegrar. Eu fui poupado por Deus. Ele teve misericórdia da minha alma. Nós somos tentados assim. Essa é a provação continuada, irmãos. As coisas que nos faltam, elas gritam aos nossos ouvidos mais do que as coisas que nós temos. Deus disse a Adão e Eva: vocês podem comer de todo o fruto do jardim, exceto de uma árvore. Satanás disse: é verdade que Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore do jardim? Nós nos esquecemos de tudo que nós podemos, porque nos falta alguma coisa. Nós nos esquecemos do perdão dos nossos pecados, da vida eterna, da salvação, da obra da redenção, porque me falta água. Me falta dinheiro, me falta trabalho, me falta saúde. O que mais eu tenho para reclamar?
E o texto continua, por favor. O verso 3 diz: e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? Veja que coisa impressionante, eles têm preocupação com os animais dele, com aquilo que eles têm, com o que Deus deu a eles. E por que não tivesse subido o Egito? Aí perceba que o problema é muito mais profundo. Veja, irmãos, o Egito representa a salvação, a libertação da escravidão. Quando nós começamos a reclamar de Deus que não nos dá água, de Deus que não nos dá alguma coisa que nós achamos que precisamos, no fundo, nós queremos dizer: por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor me criou? Alguém vai dizer: a culpa é sua, eu não fui criado. E eu vi de um aluno num seminário, determinado seminário, dizendo isso: eu não tenho culpa, porque Deus me criou porque quis. Você percebe? Esse é o espírito. A reclamação, a murmuração, no fundo é: por que eu existo? Porque o Senhor me criou. E por que o Senhor não me deixou lá na escravidão? Para quê? Se me falta água para beber. O pecado, ele tem esse poder de distorcer todas as coisas. Citando mais uma vez Thomas Boston, ele diz: o que é uma vela apagada no centro da sala, se o sol já raiou na minha janela? O que é a ausência de água, quando eu tenho água viva? O que é a ausência de pão, se Cristo é o pão da vida? O que é que me falta, se eu tenho tudo nele? O que é uma vela apagada no centro de uma mesa, se o sol já raiou na minha janela? O pecado, ele distorce e nos faz reclamar de coisas que são usadas para me ensinar. Deus me tira alguma coisa para me mostrar o que eu tenho nele. E aí, ele reclama do Egito, porque nós saímos do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vídeos, nem de romães, nem de água para beber. Você percebe? Ele está descrevendo aqui, literalmente, ele está descrevendo aqui aquilo que foi dito pelo povo, pelos espias, quando voltaram da terra prometida, dizendo: essa é uma terra de grande riqueza. Eles estão dizendo: não é, porque eles não estão vendo com seus olhos. Não é. Eles continuam incrédulos como seus pais, e murmuradores como seus pais. Primeira coisa, e essa é a postura, não é? Quando se ouve esse tipo de conflito e de questionamento e de angústia, a primeira coisa que a liderança tem que fazer é o que Moisés e Arão fizeram. Perceba que eles fazem no verso 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Esse é o lugar que o pai se refugia, que a mãe, que o patrão, que os pastores, os líderes da igreja precisam correr para os pés do Senhor. Nós vamos colocar o rosto no pó. É interessante a linguagem, a tenda da congregação, a tenda onde eles se ajuntavam, onde Deus vinha em glória e falava com eles. E o Senhor apareceu a eles e disse: o Senhor disse a Moisés as seguintes palavras: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor,
como lhe tinha ordenado. Ele fez o que Deus ordenou até aqui. Perceba como o que vai ficar claro na narrativa é que, aparentemente, Deus estava tratando com o povo e como tratou também com o povo. Mas Deus agora está tratando com o líder, com Moisés e Arão. E ele chega e diz, vai e fale. O que é que está no coração de Arão? O que é que está acontecendo aqui dentro? Nós não sabemos ainda. O texto não descreve o que está no coração dele. O texto mostra os atos, as ações dele. E às vezes, irmãos, como um fogo numa panela que vai fazer com que a sujeira ela venha para fora, assim também, da mesma forma, Deus vai fazer com ele. Ele vai tratar com o coração, porque isso está lá dentro do coração dele. Isso está ali dentro, ninguém sabe. Moisés é um homem justo, é um homem reto, faz tudo o que Deus manda, mas tem algo no coração dele que ainda não saiu. E Deus vai tirar agora. Entenda o que Deus está fazendo aqui. E é isso que Ele faz conosco. Ele vai colocar numa prensa para que saia o melhor suco, para que o que é mau salte e nós sejamos purificados por Ele. São as palavras do próprio Deus a Moisés. Eu te fiz passar por isso para te humilhar e para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio 8, verso 16. O Senhor está espremendo. E ainda não se revelou o que está no coração dele. Ainda não. Ele faz tudo o que Deus manda. Mas no verso 10, salta do coração de Moisés o pecado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes. Perceba a linguagem que Moisés se dirige. Veja que em outros momentos ele vai a Deus e diz, esse é o teu povo, que tu compraste, que tu tiraste com mão forte. Agora ele olha para o povo e diz, seus rebeldes. A paciência acabou. Já não tenho mais paciência. Eu não consigo mais. Então ele diz, e aí, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E aí isso vem à tona. O coração de Moisés revela que ele está cansado. E ele diz, somos nós que vamos fazer sair água. Nós vamos tirar a água dessa rocha. Nós temos condições de fazê-lo. Aí ele pega a pé, veja o verso 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Veja, a narrativa e o narrador ele tem o cuidado, não é, de deixar claro as intenções por meio das citações que ele faz. Deixa eu explicitar isso para vocês. Por exemplo, quando lá em Gênesis 2 Deus disse a Adão, não coma do fruto dessa árvore, porque se comer você certamente vai morrer. E está registrado lá o que Deus disse. Quando a mulher responde à serpente no capítulo 3, ela acrescenta, não é só comer, nem tocar. E aí então fica nítido que o autor, que o narrador, está chamando a atenção da gente para um detalhe. Ela está acrescentando algo que Deus disse. E o narrador diz, com muita clareza, ele não deixou oculto o que Deus disse, o que ele tinha de fazer. O texto diz, Deus disse a Moisés, fala a pedra. Exatamente o que diz o verso anterior, veja, verso 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. O que Deus está querendo mostrar aqui agora é o que Deus está ensinando e como Deus quer ensinar o seu povo
Ele já matou os filhos de Corá, ele já abriu a terra para que fossem engolidos, ele já mandou fogo do céu, ele já extirpou, ele mostrou que ele odeia o pecado. Agora ele quer ensinar o seu povo dizendo assim: eu quero que eles vejam que a minha palavra tem poder de fazer uma rocha sair água. Que eu tenho o poder de fazer um homem de coração duro se converter a mim, que eu tenho o poder de fazer um murmurador se tornar um homem contente e feliz, que eu tenho o poder de fazer um indivíduo que reclama um homem cheio de alegria, que eu tenho o poder, pela minha palavra, de fazer brotar água de uma rocha. Thomas Boston certa vez disse sobre rocha: os nossos corações, disse ele, são como rochas, no sentido de ter impressões, ou de reter impressões. Você marcar uma rocha é difícil, ela é dura. Mas ele falou, é difícil marcar uma rocha, assim é o nosso coração. Mas para reter, nós somos como a areia do mar. A primeira provação leva as marcas sobre a areia. E Deus está dizendo, eu sou capaz de fazer sair água de uma pedra. E Moisés não glorificou a Cristo nisso. Moisés não glorificou a Cristo nisso. Era o que ele queria ensinar ao seu povo. Mas ele não fez. Ele feriu a rocha 2 vezes. Verso 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Coisa interessante aqui. Percebe que Deus não vai nos julgar pelo resultado, mas pelas motivações do nosso coração e se fazemos aquilo que Deus ordenou. Se o problema é sair água, saiu água, tanto falando como ferindo a rocha. Mas Deus diz, vocês não vão conduzir mais o povo à terra prometida, porque vocês pecaram. E muitas vezes nós queremos ser guiados pelo pragmatismo, isto é, o resultado do nosso trabalho. Deu certo. Deu certo. Então está tudo bem. Não é deu certo, está tudo bem. Você fez aquilo que Deus mandou você fazer. É isso que a palavra de Deus te instrui para fazer. Você confia na palavra de Deus. Onde está a tua confiança? Se eu fizer isso ou aquilo, vai dar no mesmo lugar. Não. A água saiu da rocha, mas Deus os puniu. Veja a sequência do texto. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, que coisa impressionante. Não crestes em mim. E aqui a incredulidade é revelada. Perceba, irmãos, que eles, os de Israel, não entraram na terra prometida porque foram incrédulos. Ele está dizendo, Moisés, você foi incrédulo. Você não creu em mim. Para me santificardes. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra. Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá. Porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor
E o Senhor se santificou neles. Ele não santificou o Senhor, mas o Senhor se santificou nele. Isso me lembra muito o que aconteceu em Levítico no capítulo 10. Quando os filhos do sacerdote se achegam para sacrificar e trazem fogo estranho e são consumidos pelo Senhor. Então Moisés vai avisar Arão: os teus filhos morreram diante do Senhor. E então o coração dele se acalmou e diz: o Senhor será santificado em todo aquele que se aproxima dele. Ou ele será santificado de uma forma ou de outra. Ou nós santificamos ele obedecendo, ou seremos santificados sendo julgados por ele. Mas o Senhor foi santificado naquele dia, punindo Moisés e o povo. Nos chama a atenção esse texto por algumas razões importantes. Não é? Eu acho que são questões que valem a pena refletir. Primeiro, nós temos que pensar que Moisés era um tipo de Cristo. Ele era um mediador. Ele conduziu o povo até a entrada na terra prometida. Ele foi fiel em toda a casa de Deus, diz o texto sagrado. Mas quando nós pensamos no fim, ele mostrou o pecado do seu coração. Não para ele ser desonrado, mas ele é o profeta, ele é o homem. Não houve profeta igual Moisés em toda a história de Israel. É o homem que Deus escolheu de modo poderoso. Mas ali Deus está dizendo: não é esse o meu escolhido. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: Cristo é superior a Moisés. Então você percebe que Cristo foi tentado em muitos momentos no deserto. Mas chegou no fim da sua vida, nós começamos a pensar que a tentação tomou uma forma muito grande. Quando murmuravam dele, quando disseram para ele assim: se tu és de fato o Filho de Deus, ordena aos anjos que venham e destruam todos aqui. Se o coração dele fosse cheio do sentimento que foi tomado o coração de Moisés, ele teria feito isso. Rebeldes, eu vou destruí-los agora. Os seus pecados não vão ser destruídos por esse tipo de ira, mas em Cristo ser condenado por nós. A ponto de... Queria que você abrisse sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, por favor. Capítulo 1. Na realidade, é capítulo 2, especificamente capítulo 2 da carta de Pedro. Veja como isso é descrito de maneira muito clara no texto. Verso 21 em diante, do capítulo 2. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele nunca revidou nenhuma ameaça. No final, isso foi muito forte. Bateram no rosto dele, humilharam, cuspiram nele.
E ele poderia ali dizer: seus rebeldes. E poderia julgá-los ali. Mas não. Ele foi fiel até a morte, sem nunca cometer pecado. E por isso, no dia e na hora da sua morte, crucificado, ele pôde dizer: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Moisés estava sendo julgado ali, ou testado ali, e falhou. E, consequentemente, não pôde conduzir o povo até a terra prometida. Ora, entenda que a terra prometida não é o céu, é um tipo de céu. Tipifica o paraíso. Porque senão Moisés não teria entrado no paraíso. E nós estamos informados na Escritura que no dia da transfiguração, Cristo, Elias e Moisés estavam ali, diante dos apóstolos. Ele está com o Senhor. Mas aqui o que ensina não é ele que vai levar o povo. É por isso que o que vai levar chama-se Josué. O nome dele não era Josué. Tornou-se Josué. O nome dele era Oséias. Isto é, aquele que salva. Agora é Josué. Deus salva. Ele está dizendo, quem leva o povo até a terra prometida é o próprio Deus. É por isso que o nome dele vai ser transformado. Não é um homem que fará isso, é o próprio Deus que fará isso. E é por isso que nós podemos descansar nele, tanto eu, como você, como todos nós podemos descansar nele. Mas lembre-se, quando nós somos aparentemente irritados pelos outros, não são os outros que estão sendo julgados, somos nós. Como eu reajo a isso diz muito a meu respeito. Como eu lido com isso fala muito acerca do meu coração. Nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Rebeldes, ela não produz a justiça de Deus. Com isso não se diz que não há momento em que você deve agir com dureza quanto ao erro. Não. Mas nunca de tal maneira que fique claro que a tua ira e a ira de Deus se confundem. Você contamina a ação divina. O homem que compreende essas coisas deve agir assim. Ele deve ser duro contra os seus próprios pecados e misericordioso para com os outros. Mas os que agem pecaminosamente são contrários. Eles são complacentes com seus próprios pecados, implacáveis com o pecado dos outros. Implacáveis com o pecado dos outros. Quando a ira deles quer ser tomada pela ira de Deus. Isso é iniquidade. Como você, como um líder, deve reagir a esse tipo de provação na vida? Deve correr e colocar o rosto no pó, como fez Moisés e Arão. E quando o coração estiver cheio de raiva,
ele deve esperar o seu coração se acalmar. E meditar, e pensar, e orar, e mortificar o seu pecado. Para que quando ele fale, somente a ira de Deus seja ouvida, e não a sua. Para que Deus seja glorificado, e não eu. Para que o nome dele seja exaltado, não o meu. Muitas vezes Deus nos concede filhos que, sendo tratados, educados no caminho do Senhor, alguns são rebeldes, vão dar muita dificuldade na vida. O Senhor vai tratar com eles, mas eles são instrumentos do Senhor para tratar conosco também. Às vezes o Senhor nos dá ovelhas que são mansas, e acho que toda ovelha é mansa. Eu não consigo imaginar uma ovelha que parece com um bode, mas tem algumas ovelhas que são complicadas. Mas elas são instrumentos de Deus para tratar conosco também. Nós nunca devemos perder o equilíbrio a ponto de dizer, confundindo a ira de Deus com a nossa ira, e bravejarmos contra elas, como se fôssemos a manifestação da ira de Deus. Pai, como você tem tratado com os erros dos seus filhos? Você acha que você tem mais a ensiná-los do que o que você tem aprendido com a luta do sofrimento e a luta do seu filho? Você acha que não tem aprendido com isso? Então é hora de você olhar de novo e prestar atenção. Deus está tratando com você também. Marido, como você tem lidado com a sua esposa? Como tem sido o seu relacionamento com a sua esposa? Qualquer coisa você perde a cabeça e perde a paz. É a sua ira, é a sua justiça que vai sobressair ou a de Deus? Quem é você? Como tens agido? Ora, irmão, se Moisés, descrito em Deuteronômio como nenhum outro profeta nessa terra, no período bíblico, foi igual a ele. Se Moisés falhou nisso, imagina eu e você. Nós precisamos confiar continuamente na graça do Senhor, aquele que nunca revidou. Que as suas questões eram tratadas de uma forma. Ele se irava contra aquilo que era contra a lei de Deus, não contra o que feria ele, pessoalmente. Porque você vê, essa é uma diferença grande que você nota. O pai, ele se revolta com o filho quando ele entra de pé sujo em casa e suja o tapete. Ele é capaz de matar o menino, espancar o menino. Mas se ele quebrar a lei de Deus, a gente trata como se fosse qualquer coisa. Essa é uma maneira clara de mostrar como você tem agido. É a tua ira, não a de Deus. É a tua glória, não a glória de Deus que você está buscando. E aqui nós precisamos guardar o nosso coração. E eu preciso então me dirigir a você nessa manhã que não conhece a Cristo, não tem a Ele como, não entende a linguagem da redenção. Mas eu preciso então lhe alertar contra esse grande perigo. Ora, você certamente imagina que não precisa de Cristo porque você encontrou uma outra maneira de salvar a si mesmo. Isto é, você acha que a ira de Deus que caiu sobre Cristo foi desnecessária.
Porque você encontrou uma maneira de andar em retidão que não precisa dela. Você pode andar e ser salvo com base na tua própria justiça e obediência. Nunca você vai entender a salvação se você continuar crendo em você mesmo e na tua própria força. Não é esse o caminho da salvação. O caminho da salvação é: eu rejeito a minha própria justiça. Se a ira de Cristo, se a ira de Deus não cair sobre Cristo, ela cairá sobre você. Sobre você significa inferno. Sobre Cristo significa céu. Sobre você significa juízo eterno. Sobre Cristo, salvação eterna. Busca o Senhor e seja salvo. Você e sua casa. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, por tua palavra nessa manhã e pelo privilégio de podermos ouvir o teu evangelho nas sagradas letras da antiga aliança. Queremos rogar ao Senhor continuamente, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, como pais no trato com os nossos filhos, como marido no trato com a esposa. Ajuda-nos, ó Deus, como líderes e pastores no trato com as ovelhas. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos a não agir na ira da nossa carne, porque a nossa ira não produz a tua justiça. Pelo contrário, pedimos que o Senhor nos ajude a glorificar o Senhor em todos os nossos atos. Quando fazemos isso, nós apontamos para a glória do Evangelho. Quando nós não exaltamos a nossa justiça, mas a de Cristo, nós exaltamos o Evangelho. Nós glorificamos a Cristo, nosso Senhor. E por isso pedimos, ajuda-nos como líderes, Senhor, a liderar a nossa família, como pastores, a pastorear o rebanho, de tal maneira que a nossa ira não seja aquela que toma o lugar da justiça de Deus, mas a justiça de Deus seja a manifestação da glória do Senhor no nosso meio. Ajuda-nos, precisamos da tua graça, porque somos pequenos e fracos, e sem ti não podemos fazer. Em nome de Jesus, amém.